Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop aqui do canal. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a como criar um banner minimalista nesse estilo aí que vocês estão vendo, beleza? Bom, é um banner bem simples e com algumas técnicas básicas aqui do Photoshop a gente consegue criar esse banner facilmente, ok? Bom, vamos começar então. Primeiramente você vai precisar aí ter no seu computador o layout do YouTube, que é esse arquivo aqui. Se por acaso você não tiver esse arquivo, é só você acessar a descrição desse vídeo que você consegue baixar ele facilmente, beleza? Aí é só você abrir ele e o seu Photoshop vai ficar que nem o meu. Bom, agora vamos começar. Primeiramente a gente vai estar ativando aqui no nosso Photoshop as guias, então vamos vir aqui em cima em visualizar. Depois vamos vir aqui em mostrar e logo em seguida guias. A gente vai estar utilizando bastante nesse tutorial as guias e as grades, e eu vou estar utilizando também então bastante o atalho Ctrl aspas para ativar as grades e Ctrl ponto e vírgula para ativar as guias, ok? Então quando vocês verem as grades aparecendo e sumindo no tutorial, não se assustem, vocês já sabem aí qual é o atalho para ativar cada uma delas. Ok? Então vamos ativar aqui as nossas guias. Então vou pressionar Ctrl e ponto e vírgula. Ativamos aqui as nossas guias. Vamos vir aqui agora na nossa ferramenta de zoom. Vamos clicar com o botão direito e vamos vir aqui em ajustar a tela. Beleza? Vamos deixar aqui bem rente, bem certinho. Agora a gente vai estar selecionando aqui a nossa ferramenta retângulo e vamos criar aqui um retângulo que pegue de uma ponta a outra, pegando aqui toda essa parte mais clara do nosso layout, ok? Porém, esse retângulo aqui vai ser uma cor branca meio prateada, certo? Essa cor que está aqui em cima, que é a minha paleta de cor. Então vou vir aqui em cima em preenchimento, vou clicar aqui nesse arco-íris, nesse botãozinho aqui, e vou vir com o meu conta-gotas e vou clicar em cima desse branco aqui, ok? Bom, no template que vocês vão estar baixando aí na descrição desse vídeo, que é esse template do layout, vai estar essas três cores aqui para vocês utilizarem, para ficar mais fácil para vocês também. Bom, feito isso, a gente já trocou aqui a cor do nosso retângulo, agora é só a gente clicar com o botão direito em cima da camada dele e depois vamos vir aqui em rasterizar camada. Bom, agora vamos vir aqui na nossa ferramenta de texto e vamos escrever o nome do canal. No caso, eu coloquei aqui a palavra Gamer. Mas no seu caso você pode estar colocando aí o nome do seu canal. Bom, a fonte que eu estou utilizando é essa fonte aqui. Você pode estar pesquisando o nome dela aí no Google, que você consegue baixar ela aí facilmente. Ela é uma fonte de graça. E o tamanho que eu estou utilizando é o tamanho 55. Bom, agora vamos centralizar aqui esse texto. Então vamos pressionar Ctrl, com a camada do Gamer selecionada, você clica embaixo na camada branca, que é essa camada de background, e depois você vem aqui com a ferramenta Mover ativada e vem aqui em centralizar horizontalmente e depois em centralizar verticalmente, beleza? Bom, feito isso, eu vou renomear aqui essa camada para branco, beleza? Para a gente estar distinguindo aí depois o que é o background e o que não é. E agora o próximo passo é importar aqueles dois joysticks para o nosso Photoshop. Então vamos vir aqui na nossa pasta do banner minimalista. Vamos pegar aqui esse joystick. Se por acaso você não tiver um ícone parecido com esse, é só você baixar aí acessando o link que vai estar na descrição também. Beleza? Bom, então vamos pegar aqui esse joystick e vamos arrastar para o nosso Photoshop. E o tamanho que eu vou estar colocando para ele vai ser o seguinte: eu vou pressionar Shift, clicar aqui nesse canto e vou diminuir e deixar aqui com um tamanho de largura de mais ou menos 65, mais ou menos aí, 65 e altura 47, beleza? Vou fazer meio rápido aqui para o tutorial não ficar tão longo, mas depois você vai ajustando aí conforme a sua necessidade. Bom, depois que a gente ajustou aqui, eu vou estar desativando aqui as minhas guias. Então vou pressionar Ctrl ponto e vírgula para desativar as guias e vou pressionar Ctrl e aspas para ativar as grades, beleza? E a gente vai estar fazendo o seguinte aqui. Bom pessoal, uma coisa que eu esqueci de ensinar para vocês enquanto estava gravando era como ativar as réguas e como configurar elas para deixar nas mesmas métricas que eu utilizei lá no tutorial, certo? Bom, para ativar as réguas é só você pressionar Ctrl R, aí vocês podem ver que elas já apareceram aqui em cima,
E depois você pode estar dando um duplo clique em cima das réguas, aí vai abrir aqui a janela de preferências. Aqui na seção unidades e réguas, eu deixei aqui as unidades em pixels, beleza? E aqui no tamanho de coluna 200, mediatriz 12, mas isso aqui não tem muita importância, beleza? Mas o mais importante mesmo é você deixar aqui em cima em pixels. Aqui em guias, grades e fatias, eu deixei uma linha de grade a cada 50 pixels e apenas uma subdivisão, ok? Bom, depois que você configurou isso, agora vamos voltar para o tutorial. Bom, eu vou mover aqui um pouco esse gamer, vou deixar ele mais ou menos aqui por volta desses 12 quadrados, para falar a verdade, certo? E o joystick eu coloco aqui de forma que essa linha corte ele ao meio, beleza? Então, no meio desses dois quadrados aqui, na intersecção desses dois quadrados, ok? Agora eu vou duplicar a camada do meu joystick, então eu vou pressionar Ctrl J, vocês podem ver que já duplicou. Vou pegar aqui o meu joystick, pressionar Shift, vou manter pressionado e arrastar aqui para o lado, beleza? E colocar nessa outra ponta aqui. Então vai ficar aqui um joystick no começo e um no final, beleza? Vou arrastar aqui o meu texto um pouco mais para o lado, mais ou menos assim. E tá bom. Como eu falei, você vai ajustando aí conforme você achar necessário, beleza? Eu vou estar fazendo rápido aqui, então não vai ficar exatamente na mesma posição que o banner original. É mais para vocês pegarem aí o conceito de como é feito. Beleza? Bom, então vamos fazer agora aquela curva. Agora vocês vão precisar prestar bastante atenção, pois a gente vai estar utilizando um monte de atalho para poder utilizar aqui a ferramenta caneta para a gente poder fazer essa curvinha. Então prestem atenção para vocês não errarem em nenhum lugar, ok? Bom, então vamos começar. Primeiro vamos criar um ponto aqui em cima, bem rente a essa linha aqui dos 50, ok? Vamos criar um ponto aqui. E vamos criar outro ponto bem aqui, ó, antes de começar o nosso joystick. Então, bem na intersecção, ó, bem no meio desses 4 quadrados aqui, como vocês podem ver, bem nesse meio aqui. Aí, quando a gente for clicar para criar esse outro ponto, você vai estar clicando e vai segurar o botão do seu mouse e depois vai arrastar ele para poder estar criando aí uma curva, ok? Vocês podem ver ó, que criou aqui duas retas que são as nossas linhas de comando de curva, ok? E eu vou estar fazendo o seguinte, então depois que você criou essas duas linhas de comando, você pode até soltar o mouse, ok? Não precisa ficar segurando ele. E agora vamos ajustar essa curva aqui. Então vou pressionar Ctrl, vou manter ele pressionado e vou pegar essa linha de comando aqui, ó, e colocar mais ou menos aqui, deixar ela reta e colocar nessa linha aqui do 450 pixels, ok? Bom, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui nesse ponto que foi o último que a gente criou, vou pressionar Alt, vou segurar ele e vou clicar uma vez em cima desse último ponto que a gente fez. Isso aqui serve para a gente excluir aquela outra linha de comando que a gente tinha feito. Então, só ficou, ó, como vocês podem ver, uma linha de comando. Beleza? Bom, feito isso, agora vamos criar um novo ponto aqui no final desse outro joystick. Então, vai ficar uma linha reta aqui, cortando todo esse logo aqui do meio. Beleza? Bom, agora vamos pressionar Ctrl, vamos segurar e vamos clicar uma vez nesse espaço em branco, até esse ponto aqui sumir, como vocês podem ver. Agora, para não confundir tanto, eu vou estar desativando aqui as minhas grades, então vou pressionar Ctrl aspas para desativar as grades, para a gente poder estar vendo aqui só a linha, ok? Ó, vamos fazer assim, para ficar mais fácil. Vamos pressionar aqui Ctrl, vamos selecionar a camada do joystick 1, do joystick 2 e do nosso texto vamos pressionar Ctrl G, ok? Vou renomear aqui esse agrupamento para logo e vamos desativar ele por enquanto, para não confundir tanto, beleza? Bom, agora vocês podem ver que a nossa linha terminou aqui. Então, vamos criar um novo ponto aqui embaixo. E vamos vir aqui e clicar no final dessa última linha. Como vocês podem ver, ó, que o nosso cursor do nosso mouse, ele muda assim que a gente chega perto do último ponto que a gente tinha criado anteriormente. Beleza? Vamos clicar e segurar e vamos arrastar. Vocês podem ver que criou aqui uma outra linha de comando. Só que quando eu solto o mouse, essa linha de comando some. Para fazer ela aparecer novamente, é só vocês pressionar Ctrl, clicar duas vezes em cima dessa linha. Beleza? Vocês podem ver que agora a gente pode controlar aqui essa linha de comando, a linha de comando da nossa curva. Bom, agora a gente ativa novamente as nossas grades, então é só pressionar Ctrl aspas. E agora a gente deixa aqui essa linha de comando reta e deixa ela na reta aqui dos 1700 pixels, beleza? Esse pontinho aqui na linha do 1700 pixels. E vai ficar mais ou menos dessa forma, beleza?
Bom, para não dar mais confusão, vamos desativar de novo as nossas grades. Agora vamos pressionar Alt, vamos clicar nesse último ponto que a gente tinha criado aqui, vamos clicar 2 vezes, beleza? E vamos criar um ponto aqui em cima, ok? Depois que criou esse ponto aqui em cima, você arrasta aqui a sua tela para o lado. Para mudar aqui a mãozinha, é só você pressionar espaço, beleza? E ir clicando e arrastando. Desculpa aí por não ter falado isso antes. Aí a gente pega e clica aqui de novo nesse primeiro ponto, que foi todo o ponto que originou tudo isso, ok? Até o nosso cursor do mouse ficar com essa bolinha. Bom, vocês podem ver que a gente criou aqui um desenho praticamente, né? Uma forma aqui geométrica, uma forma meio louca, que vai ser a forma que vai estar dividindo aqui o nosso banner em 2 cores. Bom, terminamos aqui essa parte. Se por acaso alguma coisa deu errado aí na hora de fazer esse desenho, volta o vídeo, presta atenção certinho nos momentos que eu falei que é para pressionar Ctrl e nos momentos que é para pressionar Alt, beleza? Bom, depois que você conseguiu fazer aqui essa forma, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma nova camada clicando nesse ícone aqui embaixo, vai clicar com o botão direito dentro aqui dessa figura que a gente acabou de criar e vai vir aqui em preencher demarcador, beleza? Vai abrir aqui essa janela, você clica em OK e pronto. Agora você pode pressionar Delete e excluir aqui essa linha que a gente criou, ok? Bom, agora o próximo passo é a gente mudar aqui a cor dessa nova figura que a gente criou. Então vamos clicar 2 vezes em cima da camada dela, vamos vir aqui em sobreposição de cor, clicar aqui nesse botãozinho e vamos clicar aqui com o conta-gotas em cima desse cinza mais forte que está aqui na minha paleta de cor, ok? Bom, vamos fechar isso aqui. E pronto, a gente fez aqui o desenho que divide o nosso banner. Agora, você vai clicar em cima da camada aqui dessa parte cinza. Vamos até renomear aqui para não dar confusão. Então, essa é a parte cinza. Vamos duplicar ela. Vamos pressionar Ctrl J e vamos renomear para laranja. Ok? Renomeamos aqui para laranja. Agora, clicamos 2 vezes em cima dessa camada. Agora, a gente vem aqui de novo em sobreposição de cor. Só que agora, a gente seleciona aqui a cor laranja. Ok? Vamos clicar aqui em OK, vamos fechar essas janelas. E agora você pega a camada laranja e empurra para baixo da camada cinza. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, você vai fazer o seguinte agora. Você vai pressionar Ctrl T com a camada laranja selecionada, claro. E agora você vem aqui e arrasta essa parte até o limite aqui do nosso documento, o limite do nosso projeto. Beleza? Vocês podem ver que formou aqui uma linha laranja que vai sumindo com o tempo. Para fazer essa mesma linha laranja, só que desse outro lado, também é bem simples. Você aperta Ctrl T novamente e diminui um pouco aqui, ó, até ficar dessa forma. Quanto mais você arrastar para cá, mais grossa essa linha vai ficar. Como vocês podem ver, esse pedaço aqui não ficou laranja, mas é bem simples de arrumar isso aqui. Você vai dar um zoom, pressionando aí Ctrl mais ou Ctrl menos, que são os atalhos. E aí você vem aqui na nossa ferramenta caneta, clica aqui nesse último ponto que a gente consegue ver da nossa linha laranja. Cria aqui outra linha reta. Agora você cria um formato aqui de forma que pegue toda essa parte que ficou em branco, beleza? Então, com a camada laranja selecionada, você clica com o botão direito e vem aqui em preencher demarcador. Depois clica em OK e pronto, a gente conseguiu aí preencher essa parte que ficou em branco. Bom, agora só falta a gente ativar aqui de novo a camada, né, do nosso logo, do conjunto do nosso logo, e vamos empurrar eles aqui para cima, ok? Então ficou a camada do nosso logo, a camada cinza, laranja e branca, que representam aí o nosso background. Então a gente pode até unir essas três aqui se a gente quiser. Então vamos pressionar Ctrl G para agrupar elas e vamos renomear para background. Ok? Bom, feito isso, vamos agora desagrupar essa camada do nosso logo, pois a gente vai estar trabalhando com ela. Então, para desagrupar, é só você pressionar Ctrl Shift G, ok? E a gente desagrupou aí a camada do nosso logo. Agora vamos vir aqui em cima dessa camada do texto, vamos clicar 2 vezes e vamos vir aqui em sobreposição de cor e vamos mudar para uma cor preta, uma cor que dê destaque, que diferencie aqui. Agora, o próximo passo é você vir aqui na nossa ferramenta letreiro retangular e você vai pegar e selecionar aqui essa parte do nosso texto, toda essa parte de cima, ok? Então, a parte do nosso texto que fica aqui nessa parte cinza, dessa linha que divide o branco e o cinza para cima, beleza?
Então, feito isso, você vai vir aqui na camada do nosso texto, vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em rasterizar texto. Tranquilo? E agora você aperta Ctrl J. Agora você faz a mesma coisa, porém pegando a parte do texto que aparece aqui na parte branca. Então, você pega a divisão aqui e seleciona essa parte de baixo do nosso texto. E clica aqui de novo na camada do Gamer, que é aquela camada original, e aperta Ctrl J novamente. Ok? Bom, depois a gente pode até desativar aqui essa camada, ou pode até excluir ela. E vocês podem ver que a gente conseguiu aqui dividir o nosso texto em duas partes. Ok? Então, nessa parte de cima aqui, eu vou estar trocando a cor dela. Então, vou clicar duas vezes em cima dessa camada. Vou vir aqui em sobreposição de cor, clicar em cima desse botão e vamos colocar aqui a cor branca. Ok? Agora, a gente vem aqui na parte de baixo, clica duas vezes, vem em sobreposição de cor e clica aqui na cor cinza. E agora, vocês podem ver que o nosso texto já entrou aí no mesmo estilo desse texto aqui original. Bom, o próximo passo é excluir agora essa parte de baixo do nosso joystick. Então, vamos pegar aqui bem na divisão, selecionar essa parte do joystick de baixo. Vamos pegar aqui o nosso joystick, deixa eu ver qual é o da parte esquerda, nesse caso, é o joystick copy. Então, vamos rasterizar essa camada e vamos deletar a parte de baixo. Agora, a gente pega aqui e deleta a parte de baixo desse outro joystick também. Então, mas antes, a gente precisa rasterizar a camada. Beleza? Bom, deletamos aqui, vamos selecionar esses dois joysticks, vamos agrupar eles para ficar mais fácil e vamos mudar a cor deles, certo? Então, vamos clicar duas vezes em cima desse agrupamento, vamos vir aqui em sobreposição de cor e vamos clicar aqui e vamos colocar uma cor branca prateada aí, beleza? Bom, feito isso, vamos clicar aqui em cima na minha ferramenta de mover, clicar em cima do nosso joystick e vamos abaixar um pouco mais para ele ficar bem rente aqui, de forma que até pareça que ele está se misturando aqui com essa parte de baixo, beleza? Bom, só falta esses dois riscos aqui em cima, certo? Para fazer esses dois riscos, agora a gente vai estar utilizando as nossas guias, então vamos ativar as guias, pressionando Ctrl mais ponto e vírgula. Vou vir aqui na minha ferramenta retângulo e vou criar aqui, então, um retângulo mais ou menos desse tamanho, ó. Mais ou menos assim, com uma altura de 2 pixels, beleza? Então, eu criei aqui um retângulo de largura 166 e altura 2 pixels, ok? Isso vai variar de acordo com o nome do seu canal, de acordo com o texto que você colocou aqui, certo? E então, agora o próximo passo é vir em sobreposição de cor, clicar aqui e clicar nessa cor branca, que é a cor característica da parte de cima, beleza? Agora, a gente duplica esse retângulo, vamos vir aqui e empurrar ele aqui embaixo, então. Colocar ele aqui para baixo, pressionar Ctrl T e vamos redimensionar e colocar mais ou menos aqui. Aí esse retângulo de baixo a gente coloca na cor cinza, então a gente abre aqui os estilos de camada, dando 2 cliques em cima, depois vem aqui em sobreposição de cor, clica nesse botãozinho e clica com conta-gotas em cima da cor cinza, ok? E pronto, a gente basicamente terminou de fazer o nosso banner minimalista. Só falta, né, colocar essa parte laranja aqui atrás. Então vamos vir aqui em nossa ferramenta retângulo, vamos puxar aqui e colocar um retângulo mais ou menos do tamanho do nosso projeto. A gente pega esse retângulo novo que a gente acabou de criar e empurra aqui para baixo, ó, entre a camada background e a camada layout. E vamos dar 2 cliques em cima dele, vamos vir aqui em sobreposição de cor novamente e a gente clica aqui nessa parte laranja. E pronto, ok? E pronto, galera, tá aí o nosso banner minimalista gamer. Como vocês podem ver, é meio chato de fazer em algumas partes, mas com paciência dá pra fazer ele certinho, ok? Bom, galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que em breve eu te respondo, ok? Bom, galera, é isso, valeu e até a próxima!